programa Ecologia em Ação está hoje com um convidado pré-candidato à Prefeitura de Joinville. Ivandro de Souza, originário de Blumenau, veio de Brusque em 89 para Joinville e é um empresário do imobiliário da construção civil. É membro do Sinduscom e está com grandes investimentos no município de Joinville na questão de edifícios, apartamentos, escritórios e assim por diante. Ivandro, seja bem-vindo ao nosso programa. Nós vamos colocá-lo em saia justa, mas saia pequenininha. E você, como pré-candidato, logicamente, já deve estar se preparando para um discurso maior depois de efetivado como candidato. O nosso programa, que já entrevistou o Rogério Novaes, ele fez uma boa apresentação conosco aqui, do Partido Verde, né? Logicamente tem a obrigação de ter conhecimentos muito extensos e profundos na questão ambiental, que não seria o teu caso. Você é um prefeito, um candidato a prefeito que tem que ter uma visão geral de tudo para atender todos os contribuintes da cidade. Então, o nosso tema que nós vamos levantar é quando você for prefeito. O que você vai fazer com a Fundema? Obrigado pela oportunidade, engenheiro Guerti, de falar um pouquinho sobre as minhas ideias a respeito de Joinville, a respeito do meio ambiente, daquilo que eu acredito, né? E a Fundema é muito simples do que fazer com ela. A Fundema tem que ser um órgão que volte a reconquistar da população o respeito, né? É necessário isso, porque ela é um órgão que atende a população nos licenciamentos ambientais, né? E ela vai continuar a fazer aquele trabalho bom e bem feito, como sempre fez, né? Na gestão do PSDB, nós nunca tivemos problema assim, de gestão ambiental na cidade. A gestão ambiental, ela precisa acompanhar a evolução da sociedade, na minha visão, e ela não pode ser um órgão, né? O Fundema não pode ser um órgão que venha assim a frear o desenvolvimento da sociedade, mas sim incentivar o desenvolvimento com olhos voltados para a questão ambiental, né? Então nós precisamos Joinville, incentivar por o exemplo, Fundema. ela é uma cidade que tem preservado os seus morros. Morros significa deslizamento. Morros significa, do lado positivo, um ar refrigerado, um ar puro para quem mora nos vales. E essa política é correta. É corretíssimo. Isso tem que ser incentivado, tem que ser Então, ampliado. A gente que é de um programa de ecologia, de ambientalismo, de qualidade de vida, tem sempre batido na tecla de que será que nós vamos conseguir conservar esses cenários tão importantes que Joinville apresenta hoje, que atrai tanta gente para cá? Você, como egresso da construção civil e como prefeito, você teria, assim, condições de segurar essa invasão dos morros, essa invasão de prédios nas encostas, esses licenciamentos ambientais meio forçados, meio agilizados, onde não se entrou em detalhes da geologia, da hidrogeologia, porque isso tudo é um perigo hoje com as mudanças climáticas. Como é que seria isso em relação ao Sinduscom e Ivandro de Souza? Bom, primeiro que a gente tem que incentivar, engenheiro Guerti, a ocupação dos vazios urbanos, né? E Joinville tem muito vazio urbano em área plana e alta, que não tenha interferência de alagamento, né? Que não tenha interferência de encosta e que não tenha interferência de vegetação. Um outro ponto que certamente você não vai abordar aqui, mas que nós temos que preservar também são o patrimônio histórico de Joinville, né? Então Joinville pode e deve se desenvolver a partir desse patrimônio ambiental que nós temos. Nós temos que levantar temas igual a Baía da Babitonga, né? A Serra do Mar, que nós temos uma serra maravilhosa, né? E nós temos que gerar renda para a população a partir do nosso patrimônio ambiental, com visão da preservação. E dá para fazer isso. Isso, né? mesmo. Então, quanto a Fundema, você acha que a presidência devia ficar na mão de um técnico ou de um político? Técnico. Não há dúvida, porque é uma área técnica. Área técnica. É uma área técnica, né? E ela tem que ser um órgão independente, por exemplo, do Condema. O presidente da Fundema não pode ser o mesmo presidente da Condema, né? Precisa ser separado isso, porque são órgãos separados.
Você diz que no Condema não deveria ser o presidente da Fundema. Não, de jeito então nenhum. você é favorável de que se faça uma eleição do presidente entre os conselheiros? Então, veja, isso que eu vou falar agora é para todos os conselhos de Joinville. De Joinville. Concordo, não só do meio ambiente. Muito boa ideia. Por exemplo, eu levantei essa questão dentro do Conselho da Cidade, onde eu faço parte, e nós agora conseguimos fazer com que o próximo Conselho da Cidade, que virá atuar no ano que vem na cidade, o presidente não seja mais indicado pelo prefeito, o presidente seja eleito pelos conselheiros. Excelente. E esse é o certo. É cidadania com democracia. É o mesmo deve ser feito na Condema e em todos os conselhos que têm a gestão sobre a coisa pública da cidade. Exatamente. Isso que eu entendo por participação da sociedade dentro da coisa pública, engenheiro Gert, né? Então a Condema, especificamente, que é um órgão onde o senhor milita, né? E onde o seu programa tem uma ligação direta com essa questão ambiental, né? O Condema, os conselheiros precisam fazer parte, uma parte sim do poder público, uma parte da sociedade civil, mas o presidente tem que ser eleito pelos membros e não deve ser acumulativa função de presidente da Fundema e presidente do Condema. Ivandro, isso é uma ideia inovadora em Joinville, porque os executivos sempre tiveram muita autoridade em cima dessas questões. Todos os presidentes do Condema foram sempre os presidentes da Fundema. E essa é uma inovação, ela é muito simpática para a democracia e para a cidadania, para os contribuintes, e isso realmente é um ponto forte na sua proposta de governo. Olha só, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Habitação, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? E todos os outros conselhos que nós temos, Conselho de Segurança, os CONSEGs, as APPs de escola, as APPs de escola, elas precisam e podem fazer aquele trabalho, engenheiro Gert, que tinha na época em que eu era criança e estudava em escola pública. E as diretoras de escola têm que ser eleitas também? Ou tem que ser indicado pelo partido? Não necessariamente pelo partido, mas pela estrutura da prefeitura. Não é? Agora, os conselhos, eles precisam ter a sua ampliação da participação popular, porque a população começa a fiscalizar e trazer as suas ideias e se interessar mais pela gestão pública do município. Por isso que eu acho que os conselhos precisam ser independentes. Como é que ficou agora a questão do plano diretor de Joinville? Ele foi aprovado pelo Conselho, foi mandado para a Câmara de Vereadores e a Câmara pretende ainda modificar bastante através de audiências públicas. Como é que você vê essa situação? Olha, eu vejo que é natural, né? O ambiente da Câmara de Vereadores é um ambiente político, né? A gente não pode imaginar que não vá ter interferência política nas negociações das aprovações do plano diretor, né? Agora, essas intervenções políticas, elas são feitas num ambiente adequado mesmo, que é a Câmara de Vereadores. Nós, no Conselho da Cidade, apoiados, né, pelo IPUJ, nós tratamos de uma forma mais técnica, né? E de uma forma mais comunitária, com os olhos da comunidade, porque os conselheiros são representantes de entidades ligadas à comunidade, né? Então eu vejo com naturalidade, eu acho que é isso mesmo. O ideal é que ela sofresse poucas modificações, porque foi muito estudado, foi muito debatido, né? Essa proposta de lei que foi mandada para a Câmara de Vereadores, certo, né? Ela já foi assim com uma base técnica muito carregada, né? Agora a gente precisa respeitar a opinião dos senhores vereadores. Claro. Agora, olhando, por exemplo, pela compactação e uso dos claros, das áreas desocupadas, dos vazios urbanos, né? Isso vai de encontro aos interesses imobiliários, da especulação imobiliária, né? É necessário que vá de interesse ao encontro da população, porque aquilo que for bom para a população, Engenheiro Gert, é o que interessa. É o que interessa e é o que será bom para as construtoras. Porque não adianta, e para quem milita no setor da construção civil ou no setor imobiliário, aquilo que for bom só para o construtor ou simplesmente para as imobiliárias tem vida curta. Né? Então tem que ser, acima de tudo, bom para a comunidade. E uma coisa que é boa para a comunidade, até porque Joinville é uma cidade muito espalhada, né? É uma concentração da comunidade, da população, onde nós já temos os serviços públicos disponíveis. Com isso nós teremos uma cidade ambientalmente mais sustentável, uma cidade que terá um sistema de administração mais econômico, com custo menor, porque os serviços estarão mais próximos à população. Veja, uma pessoa que mora lá no Lagoinha, né, que você conhece,
né? Para ela usar um serviço aqui no centro da cidade, olha só a distância que ela tem que percorrer. Verdade. Olha só o esforço que o serviço público tem que fazer para levar segurança lá, para levar educação lá, para levar saúde pública lá, asfalto lá, linha de ônibus lá, água. Correio, água, fibra ótica e todos os serviços que a população que mora lá precisa e merece. Né? E reclama, né? E reclama com justiça, né? Porque ela está morando lá, ela paga os impostos. Foi autorizada a morar lá. Então, o que nós precisamos fazer é ter uma cidade que tenha um custo de administração melhor. E a verticalização contribui muito nesse aspecto. Agora, como administrador da construção civil, gestor da construção civil, como é que você vê a questão do esgoto, dessa estação parada que está lá no Jardim Paraíso? Você constrói um prédio, não tem esgoto na frente do prédio, como é que você, construtor e imobiliário, resolve essa questão? O esgoto tem que ser prioridade na cidade, né? Tanto que esses contratos todos que estão hoje sendo trabalhados foram projetos da nossa gestão do PSDB, do nosso governo anterior, né? Que deixou toda essa herança positiva, juntamente com a companhia de água, né? Para que a gente pudesse ter esgoto em toda a cidade. Né? Então o esgoto não se discute, tem que fazer, porque é uma coisa boa para a saúde pública, para a vida das pessoas. E é aí que está o ponto, e é aí que a gente tem que O próximo prefeito de Joinville vai ter que se defrontar com essa estação, essa ETE, que está embargada lá, está paralisada por questões jurídicas, inclusive. É um imbróglio que foi todo um projeto muito bem instalado. O Henrique Xisto estava lá na Águas de Joinville, e eu acompanhei ele colocando a tubulação, fiscalizando a correta colocação de tudo, e de repente a obra para. Isso é triste, porque é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte que está parado lá. E o prefeito não pode permitir isso. O prefeito tem que estar à frente dessas negociações, desses momentos em que tenham esse tipo de embaraço, para resolver e atender a população. É assim que eu tenho feito no meu dia a dia. Eu também tenho conflitos no meu dia a dia na condição de empresário e não me escondo. Eu vou para frente e resolvo quando precisa ser resolvido. Por exemplo, existem hoje tecnologias de tratamento de efluentes moderníssimas, por eletrólise, inclusive. Você deve conhecer o sistema de eletrólise. Então, o esgoto sanitário entra na máquina, a eletrólise separa os cátions, os ânions, e aquela sopa orgânica mal cheirosa, ela simplesmente não emite cheiro nessas. São estações um pouco mais caras do que as fóssil filtro convencional, mas é uma tecnologia moderníssima que resolve, num prédio de 20 andares, no espaço de uma garagem, você resolve o tratamento. Então, dentro de uma visão sanitária da cidade, quais são as inovações que você pretenderia colocar na tua administração? Nós temos que dar continuidade ao trabalho que nós fizemos, que foi de trazer a companhia de água para Joinville. Lembra que a nossa água não era daqui, Engenheiro Guerra? Exatamente. Era comandada pela Casan, lá de Florianópolis. E a riqueza ficava onde? Aqui ou lá? Eles não aplicavam nada aqui. Não aplicavam aqui. E dividiam a aplicação do lucro daqui no estado inteiro, mais os salários altíssimos da diretoria. Isso. Então, num ato de bravura, de coragem, o Tebaldi trouxe para cá a companhia de água, que através dos lucros que ela vem dando na cidade hoje, permite com que seja feito o investimento no esgoto sanitário. Né? E é esse o trabalho que nós vamos continuar fazendo, para que a gente tenha saneamento em 100% da cidade. Então essa é a nossa visão. Essa é a visão do Ivandro e essa é a visão do PSDB. Muito bem. Então nós vamos encerrando esse primeiro bloco e vamos continuar no bloco seguinte, tratando de alguns assuntos muito interessantes, como seria o caso dos parques na cidade, das praças e ajardinamento da cidade. Mas voltaremos num instante com os nossos telespectadores. Aguardem aí. Ecologia em Ação com Ivandro de Souza, pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Joinville. Ivandro, a nossa conversa está muito interessante. O telespectador realmente, dentro de um programa como o nosso, que não é um programa cheio de propaganda,
Nós temos assim um apoio de diversos empreendedores de Joinville que nos apoiam, não aparecem. E eu acho que isso que a divulgação ambiental deve ter para ser confortável, democraticamente cidadã e sem constrangimentos. Então nós perguntaríamos para o Ivandro, nós temos diversos parques em Joinville que estão também com problemas. Na gestão anterior, os parques estavam em bom andamento. E pararam por problemas de licitação, por problemas de empreiteiros, não se analisou corretamente a capacidade produtiva. E como é que fica, por exemplo, o Parque do Boa Vista que está parado? Todos os parques são prioridades, porque eu falei outro dia num outro programa... Dinheiro não falta. Não falta dinheiro, o que falta é empreendedorismo, vontade de fazer, né? E foco na população, né? Uma visão voltada às pessoas que moram na cidade, e em especial nos bairros, né? Engenheiro Guerti, Joinville é uma cidade em que todos nós trabalhamos muito. E aqui nós fomos educados a trabalhar. Né? E as áreas de lazer, durante muito tempo, foi esquecido. E não tem nada de errado em trabalhar. Trabalhar é importante, é necessário, é bom, constrói o cidadão, mas nós estamos hoje vivendo com uma juventude, com uma nova geração que tem como princípio um aumento na qualidade de vida. Né? A população está vivendo mais tempo. Né? Eu lembro na época do meu pai, ele se aposentou com 49 anos de idade, porque os médicos diziam, na época, né, pela a idade que se vivia na época, que iria morrer aos 60 anos, porque era a idade média da época. Exatamente. Né? Nós vivemos numa região onde é muito comum ver pessoas de 80 anos de idade com perfeita saúde e caminhando pelas cidades. Por isso nós temos que valorizar o ambiente onde as pessoas possam se encontrar. Né? As pessoas precisam voltar a sair de casa com qualidade de vida. E os parques, para isso, são fundamentais. Né? Então, os parques estão dentro do projeto onde o PSDB governa. Né? Eu, particularmente, tenho 2 filhas e tive que criá-las levando para passear e brincar no pátio do Centro Eventos, no asfalto. Isso não é qualidade de vida, você sabe disso. Né? E assim, na mesma condição minha, muitas outras famílias de Joinville que ainda tinham a oportunidade de sair de casa para ir lá no pátio do Centro Eventos brincar, ou de bicicleta, ou de carrinho, né? E muitas ficam dentro de casa pela ausência dos parques. Então, os parques, para mim, são prioridades. Nós estamos fazendo uma matéria prévia em Itajaí para mostrar para os moradores de Joinville o que é a administração pública do município de Itajaí, da cidade de Itajaí. É flor em todas as ruas, é arborização em todas as ruas. Os acessos da cidade são verdadeiras joias coloridas, de bom gosto, de bom senso. Como é que seguiria isso em Joinville? Há possibilidade de mudar essa mentalidade de cortar árvores em Joinville, claro tirar a sombra e não deixar a cidade aprazível para os contribuintes? Engenheiro Guerti, nós podemos criar a moeda verde, incentivando as pessoas a preservarem. Olha só, quem tinha um terreno baldio na década de 80 e início de 90, onde não tinham o rigor que se tem hoje em termos de preservação, né, e cortou as suas árvores, é considerado o espertão, o legal, aquele que realmente fez a coisa certa. Né? E aquele que preservou, hoje, muitas vezes, se sente penalizado, porque não consegue hoje fazer a supressão. Ora, é necessário nós termos a arborização para a cidade, pensando na qualidade de vida das pessoas, mas nós precisamos compensar essas pessoas, esses proprietários de áreas verdes. Né? Ou seja, de que maneira? Dando a elas a prerrogativa de vender o seu espaço que seria permitido, né? Vender o tal do solo criado. Né? Então, nós temos que criar a moeda verde para que o proprietário do imóvel seja incentivado a preservar o meio ambiente, ao plantio de novas árvores, e não o contrário. O novo Código Florestal prevê pagamento de serviços ambientais, que seria a manutenção da floresta em cima do terreno, da mata nativa, inclusive dentro da cidade. Então, aqueles proprietários que não podem dispor do seu imóvel, porque ele está num morro, numa encosta, e tem que preservar,
coletivamente, é uma ecologia coletiva, até agora ele era prejudicado. Nós já fizemos isso aqui em Joinville, no SOS Nascentes, onde nós incentivávamos os colonos. E eles recebiam por mês e recebem. Isso, então dá para fazer. Está provado que dá para fazer. E isso dá para ampliar, para incentivar. E com isso, engenheiro Guertti, nós vamos ter uma cidade ainda mais verde e ainda mais florida. E com melhor qualidade de vida para todos. Então, sobre o jardinamento da cidade, nós estamos mostrando umas imagens de Itajaí no fundo do nosso programa, né? Para que os joinvilenses sejam mais aguçados nessa questão. Mas um outro programa vai apresentar com mais detalhes a questão de Itajaí, inclusive o programa de cobrança de estacionamento de Itajaí, que é eletrônico. É muito moderno, é muito agradável a gente se relacionar com as ruas de Itajaí, sem agressão. Mas nós teríamos ainda alguns temas, como Águas de Joinville, a AMAI. A AMAI vai continuar sendo uma agência de regulamentação ou ela vai continuar só na água? Não, a AMAI tem que continuar fazendo o trabalho que ela faz de regulamentação, né? Particularmente eu defendo que outros serviços públicos também sejam regulamentados, até para serem incentivados. Né? O preço da passagem de ônibus? O transporte público em geral, a utilização dos espaços públicos na cidade. Táxis. Eu acho que podem ser melhor regulamentados para dar um apoio melhor para os taxistas. Né? A utilização dos espaços públicos em geral também pode ter uma regulamentação melhor. Né? E o começo foi a AMAI, né? O começo foi, a cimentinha foi plantada dentro da AMAI. Plano de arborização nós não temos, Joinville. Pode ser feito e deve ser feito, o mapeamento de toda a arborização da cidade e um incentivo a isso. E o IPUG, como é que vai ficar? O IPUG tem que ser fortalecido. O IPUG tem um papel fantástico na cidade, né? Em algum momento ele se desviou um pouquinho do foco, mas ele tem profissionais altamente qualificados, eu conheço quase todos, né? Até pelo convívio que lá estive em 2003, quando fui secretário de Habitação, então muitas daquelas pessoas da minha época estão lá até hoje. Agora no Conselho da Cidade também voltei a reencontrá-los, né? Então tem um corpo técnico bom, aliás, que é o corpo técnico da Prefeitura, é assim. Agora o líder tem que dar a direção. Né? Claro. E isso nós podemos contribuir muito. E como fica o horário da prefeitura, que não combina com o horário comercial? E esse meio horário faz com que muito profissional dentro da prefeitura faça concorrência com os profissionais liberais, em projetos e tudo mais. Como é que fica isso? É muito simples. O servidor público... Sim. Servidor tem que servir a população. Então a prefeitura tem que encontrar uma forma... O estatuto do funcionário público tem que ser mais rigoroso. Né? A prefeitura tem que encontrar uma forma de servir mais amplamente a população. Porque nós temos que entender o seguinte, quem é que paga o salário dos servidores públicos? É a população. E a população que está em casa nos assistindo, engenheiro Guertti, nem sempre tem essa percepção. Né? Nem sempre tem essa percepção. Muitas vezes, principalmente as pessoas mais simples, quando conseguem uma consulta médica, por exemplo, elas até comemoram. Elas não sabem que já pagaram por aquilo quando compraram arroz, feijão, porque elas estão pagando um imposto ali. E parte desse imposto vem para a prefeitura para pagar esse serviço público. Né? Então a população tem que cobrar mais. A população pode e merece ter um serviço público com uma qualificação ainda melhor do que tem hoje. Nós vamos ter um problema muito sério logo com a nova concessão da coleta de lixo em Joinville e tratamento de resíduos domésticos. Nós temos solucionado a questão do industrial. Nós temos solucionado a questão do resíduo da serviço de saúde. Mas o doméstico, o lixão está completo e essa última gestão, ela se descuidou bastante, inclusive na gestão do Tebaldi, se foi descuidado bastante da questão da reciclagem. Então, hoje você rouba todo aquele lixo reciclado que nós cuidadosamente preparamos nas nossas casas, colocamos na rua na sexta-feira, no dia que passa o caminhão, e a partir das 6 horas até as 8 horas, enquanto o caminhão não vem, é feito saque por pessoas que vêm de outros municípios roubar o nosso precioso reciclado. Você está me dando uma informação que eu não tenho. Isso acontece na cidade? Acontece, eu já roubo de resíduo. Roubo de resíduo reciclado. Eles deixam uma porcaria para as nossas cooperativas. Então, isso já foi mapeado de onde é que vem esse pessoal? Já eu tenho cenas, eu tenho já um estudo bastante completo sobre isso aí.
Mas os nossos minutos se acabaram que pena. e nós vamos conversar mais vezes com os candidatos, porque eu acho que a cidadania necessita do esclarecimento, do papo descontraído, né? E gostaria que você deixasse um recado para os nossos Eu telespectadores. quero agradecer a oportunidade que você me dá, né? Eu sou um defensor das questões ambientais. Eu penso que para que nós tenhamos um desenvolvimento da cidade, nós não precisamos prejudicar o meio ambiente, ao contrário, né? O meio ambiente é uma dádiva divina que está à disposição do homem para o ser humano, né? Para o homem, e nós podemos, inclusive, Engenheiro Guerra, tirar benefícios econômicos disso. E nós temos que descobrir isso através de todos os recursos naturais que Joinville tem em abundância. De um lado nós temos uma serra maravilhosa e de outro lado nós temos uma Baía da Babitonga. Então quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição quantas vezes for necessário para conversar com você. Ok, muito obrigado pela sua presença. Telespectadores, até o próximo programa Ecologia em Ação.